Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia de pré-estreia, o seu espaço sobre cinema na Web TV ao vivo do Jornal NH. E no programa de hoje vamos falar das estreias de Hércules, Se Eu Ficar e Anjos da Lei 2. Além disso, damos um tempinho nos outros quadros para trazer uma entrevista especial com os criadores da Máquina Filmes, que falam sobre como é fazer cinema independente aqui nos Pampas Gaúchos e também da sua participação em vários festivais de cinema. Por isso mesmo, fique ligado. Está começando agora o pré-estreia. A primeira estreia da semana é a história do semideus Hércules. Confira! Part mortal, part god. Filho de Zeus, o semideus Hércules, vivido por The Rock, sofre há 400 anos a dor de ter perdido toda a sua família. Após realizar os 12 trabalhos, ele se une a 6 homens sanguinários que se tornam mercenários e despertam a fama em toda a Trácia. O rei então convida Hércules e seu grupo a treinar o seu exército na intenção de transformá-los em verdadeiras máquinas de guerra. Excuse me, that was my moment. You're welcome. Pois é, e Brett Ratner, que é o diretor dessa nova versão do Hércules, se uniu ao The Rock para fazer esse filme que pode não ser talvez o melhor filme da história do Hércules, mas ainda assim é um baita de um filmaço, bem diferente daquele outro Hércules que foi lançado no começo do ano com Kellan Lutz e que é uma droga. O legal desse filme justamente é porque mostra os 12 trabalhos de Hércules e não tem aquela roupagem tão clássica grega dele, é uma roupagem mais brutal, mais primitiva mesmo, ele usa uma pele de urso, enfim. É bem legal. The Rock é um dos caras que fez justamente uma das maiores bilheterias dos últimos anos, foi um dos maiores do último ano, foi um dos maiores astros do que mais arrecadou nos filmes que participou no ano passado. E por isso mesmo é um entretenimento bem legal, cheio de efeitos especiais, com bastante ação para você curtir no final de semana, com a bom balde de pipoca na mão e um refrigerante também na outra para curtir aí nos cinemas, principalmente nesse final de semana. Bom, e a segunda estreia da semana é o drama Se Eu Ficar. Confira! The ceiling. I figured, if you look at it every night, it won't seem so scary when you get there. Mia Hall tem em sua frente uma das decisões mais difíceis de sua vida. Conquistar o seu sonho na música em Nova York ou seguir pelo caminho que a leva para perto do amor de sua vida, o jovem Adam. Porém, um terrível acidente de carro durante um passeio em família muda tudo em segundos, e agora sua vida está em risco. Presa neste mundo entre a vida e a morte, ela agora tem uma decisão muito maior a ser tomada, que afetará não só o seu futuro, mas também o seu destino. Choices in life, and sometimes choices make you. A protagonista do filme é Chloe Grace Moretz, que é mais conhecida por ser justamente a Hitman de Kick-Ass, além de outros papéis aí onde ela faz. Normalmente ela faz, inclusive, papéis onde ela é uma assassina ou ela mata muita gente. Ela podia inclusive, estar no elenco de Mercenários, com tanta gente que ela já matou em Carrie e nos outros filmes que ela participou. Ela também fez uma vampira em Let Me In. Esse é mais um drama choroso pra você curtir com a namorada. Se você quiser assistir Hércules, leva ela pra ver esse filme e depois leva ela. Ela vai ter que aguentar daí Hércules depois, se ela não gostar de filmes de ação. E você vai ter satisfeito aí a sua garota para ela poder então acompanhar você num bom filme no final de semana. Bom, e a terceira estreia dessa semana é a comédia Anjos da Lei 2. Confira! What's up, dog? We're back. Os oficiais Schmidt e Jenko estão de volta e agora em uma nova missão, se infiltrar em uma faculdade local. O problema é que em meio à investigação, Jenko conhece sua alma gêmea em plena equipe de atletismo e Schmidt, após se infiltrar no Centro de Arte Boêmia, começa a questionar a dupla. Em meio aos inevitáveis problemas de relacionamento, eles precisam encontrar um meio de desvendar o caso que estão investigando. Hey, guess what? I'm Eric's bitch. No, you're not. Yes, I am! You own this ass! Oh my god. Hey, Eric. Esse é um dos melhores filmes que foi lançado em 2011, quando foi lançada a primeira versão, Anjos da Lei. É um remake de uma série de TV que fez muito sucesso, justamente por ter no seu elenco Jonah Hill e o Channing Tatum. É incrível o que eles conseguiram fazer, é uma comédia completamente irreverente, é uma comédia completamente arriada, é um filme que vale a pena conferir justamente por todas as piadas que ele faz, por todo o bom humor e a química que tem entre os dois protagonistas. A direção também é muito boa, de Philip Lloyd e Chris Miller, que fizeram também nesse ano uma Aventura Lego, e são diretores excepcionais, têm um timing perfeito
fazendo desse filme provavelmente uma das melhores comédias do ano e uma das melhores comédias também desse verão estadunidense, no caso, nos Estados Unidos agora é verão, mas também do nosso inverno aqui no Brasil. Uma comédia para você aproveitar rindo e se divertindo com a todo vapor aí, porque é um filmaço que você tem que conferir também nos cinemas. Anjos da Lei 2 é uma ótima pedida. Eles trabalham com cinema independente já há 4 anos com a Máquina Filmes e agora dedicam-se completamente a isso. Participaram nesse ano do Festival de Cinema de Gramado com o curta-metragem Caçador e também já participaram outras vezes da edição do festival, também como outros festivais, inclusive internacionais. São os diretores Rafael Duarte e Thaisa Enes Marques. Sejam bem-vindos. Obrigada. Bom, a gente já vai começar querendo saber como é trabalhar o cinema independente aqui no Rio Grande do Sul. A gente passou um tempo fora, então agora a gente está voltando, né, a pegar o andamento das coisas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem, né, editais, tem possibilidade, a gente está começando agora a aprender a como viabilizar nossos projetos, né, porque até então a gente trabalha com cinema independente, né, com filmes autofinanciados, e só que agora, como a gente se foca agora só em fazer cinema, não tem mais o emprego duplo, que é o que viabilizava o nosso trabalho antes. Então a gente agora está começando a viabilizar nossos projetos através de editais, né? Que é a realidade do cinema aqui, né? O cinema não se faz sem financiamento. É importante dizer também que tem tido bastante oportunidade, assim, né? Nos últimos anos. Acho que o pessoal tem feito um trabalho bom, assim, de ir atrás, né, da verba, e tá rolando bastante edital agora no estado. Assim. Tem bastante oportunidade. Um pouco esse trabalho daí. Sim. E no caso, assim, vocês também têm um gênero muito específico, vocês trabalham muito com fantasia. Vocês tiveram o primeiro filme de vocês é o Noite 1, que é sobre justamente vampiros, né? Aí depois a gente tem ainda a questão do Princesa e do Caçador, que também tratam de questões um pouco menos fora do nosso cotidiano. E esse é um gênero muitas vezes mal interpretado pelas pessoas. Como é que vocês lidam com, não é um preconceito, mas com esse receio das pessoas, e também como é que a produção, os diretores da região e também de todo o Brasil, vocês conheceram já, veem como trabalhar esse gênero? Não, eu acho que tem mesmo um preconceito, mas acho que agora vai começando a se acostumar mais. Acho que no Brasil tem isso, já até passou um filme de terror com a Sandy agora há pouco, né? Passou o que abriu o Festival de Gramado também, era um suspense meio de terror, assim. Eu acho que tá começando a abrir mais, até porque hoje em dia não tem mais tanta separação, né? A gente tem material de tudo que é canto do mundo, assim. Mas é um pouco difícil, assim, principalmente para ser levado a sério, né? Eu acho que a gente tenta, pelo menos, falar sobre uma temática um pouco mais, não sei, psicológica, talvez, não sei se... A gente é apaixonado pela questão do fantástico, justamente uma metáfora, né? Pela metáfora que isso representa e as possibilidades de se expressar numa história que representa, né? A princesa e o caçador, eles se baseiam em fantasia para falar de coisas que a gente considera importante pra gente, assim, em termos de sociedade mesmo, né? A relação, o papel do homem e da mulher na sociedade enquanto gênero. E tá um tema importante ou um tema social, e tu acaba só fazendo ali uma cartilha educativa que não é o nosso objetivo. O cinema tem tantas e tantas possibilidades, né? E o Fantástico nos proporciona isso, trabalhar as questões sociais de forma bonita, espetacular, assim, que é o que nos apaixona no cinema, né? Eu acho que talvez o cinema brasileiro herdou bastante da literatura, assim, né? Então é um cinema que se baseia muito no texto, assim. E talvez seja uma coisa que a gente está tentando balancear, assim, a gente quer criar imagens, né, usar o meio audiovisual, assim, e tentar falar coisas sem estar muito explicadinho, assim, né. Bom, a gente gostaria que vocês contassem um pouco da história da produtora e das outras produções que vocês têm também, né? Que além do Caçador, tem outras produções que vocês já fizeram que também já participaram de vários festivais. Sim, e o Noite 1 foi interessante, foi pra gente um primeiro contato ali com o Fantástico, com a questão de set mesmo, de sentir seguro num set para dirigir um ator, aquela coisa toda. E a partir disso a gente foi para São Paulo, ficou um tempo isolado lá e começou realmente a aprofundar nosso interesse, né, em explorar o cinema. E daí veio A Princesa, que foi daí uma produção maior, a gente já tinha quase 30 pessoas na equipe. Foi um filme que nos deu muita visibilidade e muito retorno, assim, em termos de reconhecimento, talvez, porque ela rodou, foi por muitos festivais, a gente conseguiu, foram 9 festivais com A Princesa, ela recebeu 4 prêmios, né, ou no caso 2 prêmios, um do Fantaspo, melhor curta nacional,
no Gramado, melhor atriz. E menção honrosa na Argentina, em segundo lugar em Santa Catarina, no Festival Short Cup. E foi aí que a gente viu assim, não, a gente consegue, vamos lá que a gente consegue, né? E o Caçador já vem, então... Inclusive é uma mega produção, né? Vocês foram uma mega produção nos padrões, né? Mas vocês foram pra Serra Gaúcha gravar, tem todo um trabalho de figurino também que vocês fizeram pós-produção. Conta um pouquinho sobre o Caçador. Qual é a história do Caçador? A Princesa já veio na questão do gênero, né? A gente quis abordar a questão da mulher mesmo na sociedade, a gente usou as metáforas todas de contos de fadas para abordar ela. E só que assim, para retratar essa mulher na Princesa, a gente acabou sem querer, ou não digo nem sem querer, assim, mas acabou por uma questão de tu tem que fazer cortes, né? Tu tem que te focar. O homem acabou significando no curta uma figura vilanesca, assim. E então, nessas discussões de gênero, a gente, não, vamos fazer, então, agora, o que o homem sofre nessa questão do machismo. E a gente pegou o estereótipo masculino que veio dos contos de fadas, que é o Caçador. Que seria o inimigo que a gente fez para a Princesa, né, o Caçador. O Caçador, ele tem essa questão psicológica, assim, das coisas que se cobra de um homem. Tudo que ele não pode fazer para ser um homem de verdade, assim. E ele tem que se privar dos seus sentimentos, ele tem que, né, aguentar tudo que tem para aguentar, não pode reclamar de dor, não pode reclamar, não pode chorar de forma nenhuma, porque isso é uma característica feminina que diminui ele. Então a gente pegou esse Caçador, que é um personagem jovem, acabou de perder o pai, que era a pessoa que passava por essas partes difíceis por ele, né, protegia o filho. O pai morre, ele fica sozinho naquela vastidão, que o cenário é lá no São José dos Ausentes, né, é um lugar lindíssimo. E o Caçador se vê aí nessa situação de passar pela primeira vez por essa situação de estar sozinho e ter que ser a pessoa mais forte acima de todas as adversidades que ele passa. Ali a gente colocou ele tem um embate com um inimigo, a princípio, que quer entrar nas terras dele, e a gente trouxe o territorialismo do homem, que é cobrado do homem. Ele tem que proteger sua mulher, tem que proteger seus filhos, proteger sua casa. Proteger seus valores, né? E o Caçador se vê nessa situação de agora ele está sozinho e ele tem que proteger, mas é um fardo muito pesado, assim. O Caçador, o curta mostra o peso, né? Como ele vai lidando com essa situação de... E é um fardo que só pode ser dele, né? Ele é obrigado a lidar com aquilo sozinho, assim, ele não pode compartilhar com ninguém. Bom, vocês já narraram aqui a experiência de vocês, mas o que está por vir na Máquina Filmes? Quais são os projetos que vocês têm para o futuro? Apesar de estar apenas lançando, né, o filme Caçador, o curta, aliás, o que vocês estão planejando para o futuro? O que a gente já pode esperar da produtora? Acho que a gente fica muito ansioso, né? O curta te dá essa possibilidade de aprender bastante, mas acho que nosso barato, assim, o que a gente realmente quer começar a botar a mão na massa é fazer longa, fazer série, assim, coisas que dão oportunidade de desenvolver mais o personagem, desenvolver mais a história, de trabalhar com mais pessoas, né? Te dá te enriquece, assim, em termos de conhecimento, né? Tu poder trabalhar com um projeto maior, e é o que a gente tem em mente, assim, né? A partir de agora a gente quer nunca abandonar os curtas, porque é muito legal fazer curta, tu aprende muito com a possibilidade de fazer curtas, mas trabalhar com longas, né, e trabalhar com séries é nosso objetivo, assim. A gente está agora começando a se posicionar para conseguir viabilizar nossos projetos de longas séries. A gente está se ambientando um pouco também, né, porque a gente recém chegou no estado, a gente estava em São Paulo, então a gente se mudou para cá em abril. Estamos começando a entender como que tá funcionando as coisas aqui, a questão de editais e tal, mas a gente está vendo que tem bastante coisa, assim. Agora está aberto um edital de série de TV e está aberto um edital de longa-metragem também, então são boas oportunidades que estão por aí. O pessoal que quer contatar vocês, como é que pode fazer? Eu acho que através do site encontra lá o nosso endereço, é maquinafilmes.com, e lá tem tudo, assim, eu acho. Não tudo que a gente gostaria ainda, porque estamos começando. Mas tem tudo de contato. Não, para contato a gente, por lá deve ter tudo que precisa, assim, para falar. Também os trailers para o pessoal conhecer. Tem trailers, tem informações dos filmes, making off, tudo que a gente tem tá lá, assim. Thaís e Rafael, obrigado pela participação de vocês aqui no programa. E a gente espera aí que a próxima vez que vocês lançarem a curta também venham aqui, tragam para Novo Hamburgo, para que o pessoal possa conhecer, né? Já que são exibições pequenas, de repente tiver uma amostra aqui, ia ser bem legal para eles. Com certeza, claro. Por nós já tá feito, Com certeza, bom, muito sucesso para vocês, obrigada pela visita. E o pré-estreia dessa semana fica por aqui, a gente volta na próxima quinta-feira, às 14h, na Web TV ao vivo do Jornal NH. A programação completa dos cinemas da região você confere também na edição impressa do jornal. Até mais!